Em uma de suas passagens mais célebres, o historiador grego Tucídides observou que existem 3 razões pelas quais os estados entram em guerra: medo, honra e interesse. Se você gosta de história militar, essa é uma frase que vai ouvir bastante, já que pode ser aplicada a todos os tipos de conflitos ao longo dos séculos. E se houver uma 4ª razão para os estados irem à guerra? Uma razão menos profunda que as de Tucídides, mas que pode explicar o maior perigo do mundo moderno. E se os estados também puderem entrar em guerra por engano? Essa é a teoria do ex-general de divisão do exército britânico Dr. Andrew Sharp. Em vez de entrar em combate por razões facilmente explicáveis, a maior ameaça que a OTAN enfrenta hoje é cair em um grande conflito quase por acidente. Agora, quão provável isso é? Deixamos para você decidir, mas a história está cheia de exemplos. Só de cabeça, você provavelmente poderia argumentar bem que a Primeira Guerra Mundial foi resultado de várias nações marchando rumo ao conflito sem perceberem que era isso que estavam fazendo até que fosse tarde demais para parar. Embora essa tenha sido a principal conclusão da conversa com o Dr. Sharp, não foi a única. Ao longo de 1 hora, conversamos sobre todo tipo de assunto extremamente relevante para os fãs deste canal, desde como e porquê as Forças Armadas Britânicas foram tão drasticamente reduzidas após o 11 de setembro, até todas as faltas de equipamentos essenciais de combate que prejudicariam Londres se um conflito estourasse amanhã. Essa parte foi tão detalhada e assustadora que quase chamamos o vídeo de "As Forças Armadas Britânicas estão F***das". Mas a conversa não foi só pessimismo. Também comentamos sobre uma velhinha que estrangulava nazistas com arame na Segunda Guerra Mundial. Ela ainda se orgulha disso. Muito legal. Para quem aprecia britânicos sendo incrivelmente britânicos, conseguimos transformar uma discussão sobre preparação militar em uma grande metáfora sobre fazer um bolo de vitória. Quer dizer, eu sou notoriamente britânico e nem eu tenho certeza de como chegamos a esse ponto, mas funciona. Foi uma conversa interessante com um ex-integrante do topo das Forças Armadas Britânicas que presenciou os horrores da guerra e deseja que a geração atual nunca passe por isso. Gostei muito de conversar com ele. Espero que ache nossa conversa interessante e talvez um pouco comovente. Aproveita. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista do War Fronts. Hoje recebo o Major-General Dr. Andrew Sharp no programa. Major-General, obrigado por estar conosco. É um prazer estar aqui. Então, o senhor serviu por 34 anos no Exército Britânico. Agora o senhor é o diretor do Center for Historical Analysis and Conflict Research, Dawson to Chaser, convenientemente, o que é bom. Algo que nosso público vai nos ouvir mencionar bastante nos próximos vídeos. O senhor também foi muito gentil em nos conectar com várias pessoas que foram úteis na produção do nosso conteúdo. Então sim, além disso, seu histórico. O senhor também tem um doutorado em liderança estratégica de intervenção internacional, então Bolger e também um acadêmico. Sei que o senhor tem muito a dizer e tenho várias perguntas. Pensei que poderíamos começar com uma grande pergunta, se estiver tudo bem para o senhor. Vamos começar com não uma pergunta difícil, mas uma pergunta importante. Qual o senhor acha que é a probabilidade de a OTAN se envolver em uma grande guerra nos próximos 10 anos? O senhor tem razão, é uma ótima pergunta que acredito ter 2 partes. Porque a primeira parte disso seria: qual a probabilidade de que um país ou países dentro da OTAN possam se envolver em uma grande guerra nos próximos 10 anos? A segunda parte disso é, se preferir, o que as pessoas estão chamando simplesmente de artigo 5, sabe? As respostas do artigo 5. Qual a probabilidade disso levar a OTAN, coletivamente, a se envolver em uma guerra nos próximos 10 anos? A resposta para a primeira parte é bem provável, certo? Porque já existem aqueles dentro da OTAN e certamente na periferia da OTAN envolvidos em uma grande guerra. Acho que certamente a metade norte dos estados da OTAN diria que já estão à beira de uma. Acho que os estados do sul da OTAN, como a Turquia, por exemplo, diriam: "Ei, e quanto a mim? Eu também estou muito à beira de uma." E os Estados Unidos, o peso pesado da OTAN, estão muito envolvidos em uma guerra no momento. Se você chamaria isso de uma grande guerra ou não, eu não sei. Quem está no local, do lado que está sendo atingido, sente que a guerra continua intensa, mesmo durante o cessar-fogo. Então, acho que a resposta curta e banal para a primeira parte é que já existem várias nações da OTAN fortemente envolvidas. Então, a OTAN coletivamente, que é, acredito, o ponto da sua pergunta, a OTAN como uma entidade dizendo: ok, este é um momento de artigo 3
artigo 5. Um limite foi ultrapassado. As nações agora estão sob ataque e estão se defendendo. Artigo 3 e, portanto, artigo 5, estamos todos juntos nisso e a OTAN está em guerra. Acho que a política imprevisível e os acontecimentos dos últimos 3 ou 4 anos tornaram essa uma pergunta muito mais difícil de responder do que teria sido. Sob exatamente essas circunstâncias, agora nos encontramos sem a guerra no Irã, se a administração dos Estados Unidos estivesse se comportando de forma diferente e mais previsível. E de forma diferente, de um jeito que é o que todos nós nos acostumamos e está profundamente ligado à segurança europeia e da OTAN. De uma forma que, francamente, todos davam como certo, contra a qual Trump e sua turma protestam com certo grau de razão. Ou a América, não Trump, mas a América em geral, dizendo que vocês estão tomando certas coisas como garantidas, portanto, vamos nos afastar do nosso compromisso com a OTAN de alguma forma. Se uma dessas circunstâncias fosse clara, responder a sua pergunta seria bem mais fácil. O problema é que o líder do mundo livre é alguém que, basta ler o livro dele, prosperou em tudo o que fez, tornando-se o mais imprevisível possível. Alguns afirmam que é porque o homem é um lunático incontrolável. Outros diriam, ao contrário, que é assim que ele afirma agir, como realmente age e se destaca em seus empreendimentos, mantendo as pessoas desconcertadas. E porque essa potência líder, a América, atualmente adota uma política central, uma política de defesa e uma política externa baseadas na imprevisibilidade. Seja por engano ou de propósito, não importa. Francamente, isso torna muito difícil responder a essa pergunta. No entanto, correndo o risco de ser clichê, eu diria que, para citar um velho ditado, Tucídides é famoso por dizer o seguinte: dito isso, a humanidade só irá à guerra por um de 3 motivos: medo, honra ou interesse. Isso resistiu ao tempo por milhares de anos, mas sempre acrescenta um 4º motivo: por engano. E eu diria que, na verdade, se você olhar para a história das guerras, por engano é como muitas nações acabaram entrando em guerras que não pretendiam. E minha opinião é que dentro dos próximos 10 anos, quero dizer, meu Deus, nos últimos 2 anos, quem teria previsto há 2 anos que estaríamos onde estamos agora? Então eu diria que nos próximos 10 anos, a probabilidade de a OTAN como entidade, seja na sua forma atual ou em alguma outra forma, ser envolvida em um grande conflito aumentou enormemente nos últimos 2 ou 3 anos. Deixando os Estados Unidos de lado por um momento e considerando as potências europeias da OTAN, você acha que talvez não haja uma guerra envolvendo os Estados Unidos e a OTAN? Mas o que você acha da possibilidade de uma guerra terrestre europeia no continente nos próximos 10 anos? Não quero dar uma porcentagem, mas acho que isso precisa ser considerado seriamente e agora é mais provável do que antes. Também acho que quanto menos claro for o compromisso americano com a Europa, mais provável se torna uma guerra na Europa. A dissuasão funciona na prática sem eliminar a dissuasão clássica. Ela funciona na prática quando você tem algo de que alguém tem medo e acredita que você provavelmente usará isso se eles fizerem o que você não quer que façam. Se isso sumir, se eles disserem talvez não façamos. Mas se você tem menos daquilo que eles temem e eles não acreditam que isso será usado, eles não ficam dissuadidos. Se as pessoas não são dissuadidas, não importa se é Putin ou qualquer um, teoricamente. Se as pessoas não são dissuadidas, é mais provável que tomem decisões belicosas. E eu acho que agora estamos em um momento em que a dissuasão é menos certa, menos clara, mais ambígua do que provavelmente foi em toda a nossa vida. Certamente na minha, e eu sou mais velho do que a maioria das pessoas que estão assistindo isso, eu acho.
Então eu acho que um certo grau de incerteza foi introduzido, e como eu digo naquela citação meio paródia de Tucídides, assim que você chega a uma situação em que as coisas acontecem por engano, uma situação muito mais difícil de prever, eu acho que as coisas realmente se tornam muito mais prováveis. Onde você acha que estão esses erros? Seriam esses os pontos de tensão atuais ou você vê algo mais surgindo? Então eu acho que, sabe, todos nós nesse ramo mencionamos os pontos de tensão de sempre. Acho que aqueles 3 países que odeiam ser chamados de estados bálticos, porque isso os coloca no mesmo grupo, e todos eles se veem, com razão, como entidades independentes com sua própria identidade, são todos bastante vulneráveis e sabem disso. A Finlândia se sente vulnerável e, em certa medida, mas ao mesmo tempo não, pois a Rússia já esteve lá antes e saiu machucada. Mas eles estão absolutamente convencidos, se você conversar com finlandeses, de que precisam estar totalmente prontos como nação, e na verdade já estão prontos mentalmente como nação, para pegarem armas e lidar com isso, como já fizeram antes. Na Polônia, e eu estive lá há pouco, a sensação é bem essa: olha, nós somos poloneses, é assim que acontece, entendemos como funciona. Só olhamos nossa história, lá vamos nós de novo. Então eu acho que é aí que você está. Na República Tcheca, indo para o norte, acho que há uma linha bastante constante de pessoas justamente preocupadas, todas elas por uma variedade de razões. E você vai ver que a abordagem de Putin ao parlamento para obter justificativa para proteger cidadãos russos, que virou lei só na semana passada, eu acho que dá arrepios se você estiver na Estônia, Letônia ou Lituânia. Sim? E definitivamente parece acontecer a mesma coisa com os gastos em defesa. Quanto mais perto você chega desse possível ponto de conflito, mais preocupadas as pessoas ficam, como a Polônia e a Finlândia, como você mencionou, obviamente. Outro ponto de tensão, fora da Europa, vê algum possível problema? Bem, acho que a Moldávia tem seus problemas, não tem? A Hungria é um caso interessante no momento. Não tenho tanta certeza de que o fim de Orbán seja um divisor de águas, como as pessoas estão dizendo, mas é uma mudança. E também não tenho tanta certeza de que seja uma mudança de regime. Mas é certamente uma mudança, é hora de algo novo. Mas não concordo com aqueles que dizem que isso é um divisor de águas em relação ao crescimento do nacionalismo moderado, da direita moderada em toda a Europa, mais ou menos. Então, não tenho certeza sobre isso. Mas o sumiço de Orbán certamente influenciou essa dinâmica. E claro, tudo o que está acontecendo no Oriente Médio neste momento, desde o Mediterrâneo Central até o subcontinente, está envolvendo todos nós, economicamente pelo menos, e muitas dessas nações em termos muito mais concretos do que isso. Então, eu acho que há uma vasta área de instabilidade, não é mesmo, sobre a qual precisamos estar atentos e preocupados. Parece que há cada vez mais pontos de possível conflito ultimamente, o que é preocupante porque quanto mais houver, maior a chance de algum deles realmente explodir. Falando do Oriente Médio, você passou muito tempo depois do 11 de setembro, otimizando ou argumentando contra a otimização das Forças Armadas para a contra-insurgência. Acredito que as Forças Armadas sentem hoje certo arrependimento por isso. Queria saber o que você viu após o 11 de setembro e o que você achava que faltava às Forças Armadas. Acho que, em geral, as Forças Armadas têm basicamente 2 responsabilidades. Uma é lidar com a tarefa que receberam no momento, a tarefa imediata. E a outra é fazer o melhor para treinar e se preparar para a grande missão, a razão de existir. Então o propósito, vamos nos ater ao exército por um momento, mas isso se aplica a marinhas e forças aéreas também. O propósito de um exército é estar o mais pronto possível para lutar e vencer as guerras de uma nação em terra e a partir da terra. Não importa de qual exército você seja, é para isso que existe. O propósito do exército não é necessariamente projetar sua capacidade de combate em outros lugares para apoiar os interesses da nação de qualquer forma. Isso é um bônus extra, se preferir.
Então, se a nação decidir que por qualquer motivo, seja para apoiar um aliado forte, seja porque você está diretamente ameaçado, seja uma combinação dessas coisas, seja para avançar economicamente, não importa. Mas, se a nação decidir que deseja usar suas forças armadas à distância para obter algum efeito, isso é algo secundário em relação ao propósito principal dessas forças armadas. E, portanto, toda a força armada deveria dizer: eu tenho a capacidade de ir e fazer o que você está me pedindo, ministro, presidente, líder, seja quem for. Ao mesmo tempo, é meu dever como militar manter nossa capacidade, nossa habilidade de fornecer o que você precisa. Para cumprir o primeiro dever de qualquer governo, que é a segurança de sua nação. E, portanto, meu primeiro dever é cumprir nosso propósito central, que é estar pronto para lutar e vencer as guerras da nação em terra. O que ocorreu naquele período não foi uma experiência só britânica. Os franceses faziam o mesmo. Os americanos estavam fazendo o mesmo, na verdade, contra a resistência do exército americano, que estava dizendo exatamente o que eu estou dizendo, recebendo até críticas do exército britânico por dizer isso. Diversos exércitos afirmavam: a demanda é tão grande que precisamos concentrar todos os esforços nisso. E eu acho que o exército britânico foi um passo além da maioria. E eles tomaram uma decisão deliberada de chamar o compromisso com o Afeganistão de Op Entirety. E eles tomaram essa decisão. Normalmente, o exército britânico usa um gerador de nomes aleatórios para operações. Neste caso, não usaram. Foi uma decisão escolher esse nome para deixar claro que era nisso que precisávamos colocar todo o nosso esforço. Op Entirety. Então, tudo no exército estava focado em contra-insurgência, afastando-se da Europa como prioridade principal. Claro, não era, mas ao fazer isso, ao chamar assim, ficou absolutamente claro que é nisso que deve estar concentrado o grosso do nosso esforço. Isso é justo, pois o principal esforço do exército britânico na época precisava estar concentrado ali. Pelo amor de Deus, eu enterrei 21 dos meus rapazes por causa da guerra no Afeganistão. Com certeza, era ali que estava o foco central do nosso esforço. E precisava ser assim para que tivéssemos sucesso lá. Essa é outra discussão, podemos ter depois, se quiser. Mas em termos de sucesso militar, é muito diferente dos resultados estratégicos. Para cumprir a missão dada ao exército britânico, eles precisavam agir assim. Mas ao chamá-la de Op Entirety, o que isso significou no espaço conceitual foi que muitas pessoas pararam de pensar sobre isso. Outra função dos militares, que é continuar prontos para lutar e vencer as guerras terrestres do país. Isso significava que os grandes dinâmicas da guerra conceitualmente estavam sendo ignorados. Mas também significava que se você não pensa nesse espaço, você se permite ser despojado tanto moralmente quanto fisicamente, as outras duas partes do que constitui fazer a guerra ao mesmo tempo. E se você faz isso, você acaba com um exército que não está pronto quando você para de fazer a sua contra-insurgência para cumprir a tarefa principal. Se você faz o contrário e se concentra em ser capaz de fazer as tarefas mais pesadas, então você pode fazer a outra coisa, se for necessário, com um pouco de mudança de mentalidade e preparação. Isso faz sentido? Com certeza. O que você acha, qual é o sentimento no exército e no exército britânico atualmente, agora que estamos vendo mais claramente o que pode acontecer no futuro e o que ficou no passado? Sei que você está aposentado, mas Chaser, você é o cérebro do exército britânico. Existe algum nível de arrependimento ou qual é o sentimento aí atualmente? Acho que existem vários sentimentos. Acho que a primeira coisa que eu diria é que há um reconhecimento absolutamente claro do que acabei de dizer. Começando pelo General Rolly Walker no topo, que tem uma visão absolutamente clara e sempre teve, apesar de sua própria história pessoal e envolvimento naquele outro tipo de guerra.
Ele entende que seu trabalho e propósito central são exatamente como descrito, e a sua responsabilidade é entregar isso. E esse é o foco dele, assim como de todos os seus generais e de todo o resto, eu acho, até o soldado raso mais novo que acabou de se juntar. Então eu acho que, em termos de reconhecer agora qual é o nosso trabalho como exército britânico, a resposta dele seria: sim, absolutamente. Nós reconhecemos isso. Muito obrigado. E estamos seguindo em frente com isso da melhor forma possível. Mas essa não é sua pergunta principal, certo? Você quer saber como eles se sentem. E eu acho que, quase como consequência desse reconhecimento, o exército britânico está dizendo: sim, mas veja, se vocês querem que a gente consiga fazer isso, e olha, nós realmente queremos conseguir fazer isso, então nós precisamos, eu acho, de duas coisas. Em grande escala. Precisamos de uma nação que entenda que esse é o nosso trabalho e esteja preparada para fazer parte disso, seja qual for a forma que isso assuma, para nos apoiar nisso e nos dar suporte, mais do que simplesmente aparecer em novembro com a papoula da lembrança na lapela e dizendo: coitado de você. Mas, de fato, fazer um esforço nacional de verdade. E precisamos de recursos de todas as formas que nos permita estar equipados para isso. E se você juntar essas duas coisas, então toda a ambição tecnológica, as novas formas de lutar, as novas formas de pensar sobre tudo isso podem se encaixar. Sem essas coisas é difícil. Acho que é mais fácil entender o conceito de recursos. Ok, mais dinheiro para um exército permite que o exército faça mais coisas. Como em um mundo ideal, você mudaria a percepção de como as pessoas veem as coisas? Você mencionou que gostaria que a nação entendesse que o trabalho de um exército é exatamente o que você descreveu. Na sua visão ideal, bem, como você mudaria isso? No que você faria? É interessante, não é? Poxa, quero dizer, acho que há, sim, várias coisas. A primeira seria, e estou parafraseando aqui o primeiro sargento-mor do exército britânico: volte no tempo para os dias de Wood and Bassett, quando aqueles intermináveis comboios de carros funerários passavam por aquela vila em Wiltshire. É Wiltshire. No sudoeste ou oeste da Inglaterra, seja onde for. Não mexa na minha geografia. Fica perto da M4, no sudoeste da Inglaterra. Wiltshire, eu acho. De qualquer forma, passaria por Wood and Bassett, e haveria multidões de pessoas que não tinham absolutamente nenhuma ligação com os indivíduos infelizes naqueles carros funerários, muito menos com os militares ou qualquer outra coisa, que se alinhariam nas ruas em solidariedade. E por uma série de razões sociais, mudanças no tamanho e na estrutura, mudanças no recrutamento, todo tipo de coisa. O número de pessoas que tinham algum entendimento sobre os militares, não só o exército, mas as forças armadas em geral na Grã-Bretanha, diminuiu consideravelmente ao longo do tempo, desde os anos 50, 60, 70, e foi ficando cada vez menor, à medida que o tempo passava. O exército foi diminuindo, etc, etc. E o que o sargento-mor do exército costumava dizer quando falava para plateias que davam seu apoio, mas de uma forma um pouco melancólica, ele dizia: vocês não entendem. Eu não quero sua simpatia, nem meus soldados querem. Queremos sua empatia. Achei essa frase excelente. Fui presidente da Pop Factory, instituição de caridade britânica para veteranos, por um tempo. E eu roubei a frase dele sem vergonha nenhuma, porque acho que é uma frase excelente. É uma boa vida. Então eu acho que, e parte disso recai sobre os militares, não é? Porque se alguém está mal informado, parte disso recai sobre a pessoa que não se dá o trabalho de descobrir quem recebe a informação, e parte disso recai sobre o informante. Então, fazer as pessoas entenderem melhor a necessidade, sem alarmismo, sem assustar as pessoas, mas a necessidade é importante. E fazer as pessoas entenderem de uma forma que possam ter empatia, em vez de verem apenas os soldados como vítimas, o que é profundamente inútil de várias maneiras. Acho que esse é o primeiro passo. É sim.
É interessante. Eu sinto que, desde que a guerra na Ucrânia começou, tem havido um debate mais amplo e tem havido, não sei se essas pesquisas eram feitas antes, mas com certeza eu tenho visto mais sobre a disposição das pessoas em servir. Não lembro exatamente, não tenho os dados agora, mas a pergunta era, se houvesse uma ameaça existencial ao seu país, você serviria? E eu acho que, se não me engano, os números estão mais baixos do que nunca. E eu só queria saber o que você acha que mudou na sociedade. Porque eu já pensei muito sobre isso e todas as respostas que vêm à minha mente acabam sendo bem insatisfatórias. Só queria saber se você sabe o que mudou na sociedade. Será por termos tido tanto tempo de paz? Isso não satisfaz? Não, não é satisfatório, mas acho que isso chega perto do cerne do problema que você quase mencionou, mas olha, como somos sortudos. Quero dizer, nós somos uma geração profundamente abençoada, não somos? Todos nós, desde aqueles que agora estão na casa dos 70 anos, até as pessoas que estão nascendo hoje, se Deus quiser que continue assim. Mas para aqueles que têm 75 anos ou menos, todos nós só conhecemos na Grã-Bretanha um estado de segurança e paz. E tudo bem, nossa economia se saiu bem ao longo dos anos e décadas. Fomos mais ou menos prósperos. Mas não fomos ameaçados nesse período de 80 anos, fisicamente ou até mesmo existencialmente. Isso significa que a maioria de nós, britânicos, que estamos vivos atualmente, mas isso também se aplica a grande parte da Europa e também se aplica aos Estados Unidos. A maioria de nós que vive nesses países são pessoas que existiram sem nenhuma ameaça militar contra elas. E, portanto, não é surpreendente que a compreensão dessa ameaça e das consequências de não lidar com ela tenha diminuído. Isso também se aplica a todas as pessoas que governam vocês, inclusive, na verdade, as pessoas nos governos americano e britânico neste momento. Aqueles que serviram fardados. Eles serviram fardados, mas serviram fardados. Nos conflitos mencionados antes, há a tendência de exportar o problema em vez de enfrentá-lo internamente. Então acho que não é surpreendente que você tenha toda uma geração de pessoas que não vê isso. Elas estão diretamente ameaçadas, porque é quase literalmente inconcebível, porque eles nunca tiveram que imaginar isso. Estamos tão distantes disso. Minha experiência, entre aspas, de guerra seria minha avó falando sobre o racionamento no final da Segunda Guerra Mundial, porque ela era jovem durante a Segunda Guerra Mundial. Essa é minha única experiência indireta de algo tão grande assim. E como alguém, você sabe, tenho 30 e poucos anos, estou em idade de combate. Estou tão distante do conceito da Grã-Bretanha em guerra. Sim. É uma história que costumo contar e gostaria de encontrá-la novamente. Mas eu estava fazendo uma pesquisa há muitos anos e fiquei dias em um arquivo olhando histórias orais que foram coletadas de todo tipo de pessoa que esteve envolvida na Segunda Guerra Mundial, de comandantes de pelotão a políticos e todo tipo de gente. E uma das entrevistas era com uma senhora extraordinária que tinha sido agente da SOE na Segunda Guerra Mundial, mas era uma pessoa mais doce e maravilhosa. Ela era da SOE. Assim, junto com várias resistências, classicamente a resistência francesa, mas também resistências por toda a Europa, eles eram lançados de paraquedas e faziam coisas extraordinárias. E muitos deles tiveram um fim terrível. Mas essa senhora maravilhosa estava servindo ao entrevistador, que era um acadêmico, scones com geleia e uma xícara de chá em porcelana fina, e era absolutamente doce e adorável. Conversava animado sobre sua experiência. Ela tinha servido no Executivo de Operações Especiais e falava despreocupadamente sobre estrangular pessoas com fio de aço e atirar nelas. E ainda assim, essa senhora maravilhosa e frágil, tão educada, gentil e simpática, perguntando: "Você gostaria de outra xícara de chá, querido?", enquanto contava alguma história horrível. E ela usou o termo várias vezes. Esta geração abençoada, quando o entrevistador perguntou a ela se, e ele estava fazendo uma pergunta de um jeito meio inquisitivo, questionando a moralidade daquilo. "Você acha que o que fez valeu a pena?",
Era esse o ponto da pergunta dele? E a resposta dela seguia nisso. Acho que sim, pois veja esta geração tão abençoada. E, eventualmente, ele disse: desculpe, eu preciso tentar entender isso. O que você quer dizer com isso? E estou parafraseando ela aqui, mas o que ela disse me marcou profundamente. Ela disse: bem, eu acho que eles são abençoados, não são? Porque me parece que os jovens de hoje em dia, e acho que ela quis dizer qualquer pessoa com 50 anos ou menos, os jovens de hoje em dia parecem tão ansiosos. Não parecem? Eles parecem tão preocupados. Certamente meus netos e bisnetos, eles são tão ansiosos. Mas se você perguntar a eles o que realmente os incomoda, parece que o que mais os preocupa é que os outros os vejam como eles se veem. Como são abençoados por só precisarem se preocupar com isso. E eu pensei, em tantos níveis, isso faz arrepiar a nuca. Você pensa, uau, nossa, ok. E o atleta que estava entrevistando ela simplesmente ficou sentado em silêncio e disse algo como: eu vou precisar digerir isso. Ela disse: espero que seja mais fácil de digerir nos meus scones. E eles passaram para o próximo assunto. E aquilo simplesmente ficou no ar. E acho que o ponto desse desabafo é que, infelizmente, até mesmo a maravilhosa geração dela já se foi. Aquele entendimento sobre a diferença do que consideramos como dificuldade. Meu Deus, minha internet caiu por meia hora. Como vou trabalhar? Com dificuldade de verdade. E o fato de que, e eu vou usar a palavra errada, mas as pessoas mais comuns, como aquela senhora maravilhosa, que claramente era a mais extraordinária das pessoas, mas a mais comum das pessoas, que de outra forma teria vivido uma vidinha tranquila em Pottrington, no interior do oeste do país, encontrou seu momento e fez o que tinha de fazer de uma maneira que hoje é quase inconcebível. Eu acho que, se vier a convocação, todas essas pessoas comuns encontrarão uma maneira de fazer coisas extraordinárias, como sempre fizeram. Não só na Grã-Bretanha, mas também na França, onde cresci, e na Alemanha, na Polônia e em todos os outros lugares. Acho que sua pergunta era sobre disposição. E eu suspeito que aquela geração abençoada diria agora que eles não estavam dispostos. Mas eu suspeito que se você os encurralasse, eles se tornariam muito mais dispostos. E o único motivo pelo qual eles dizem que não estão dispostos é porque a pergunta que você está fazendo nessa pesquisa é literalmente inconcebível para eles. Porque a experiência deles, a experiência dos pais deles e a experiência dos avós deles fizeram com que isso seja literalmente uma situação inconcebível. Sim, você falou antes sobre mudar como as pessoas veem o exército, promover empatia em vez de simpatia e explicar o propósito do exército. Acho que já vimos conflitos no passado em que, de repente, há uma necessidade de defesa nacional e as pesquisas estão erradas porque o governo diz: olha, isso está acontecendo agora. De repente, houve um grande esforço de propaganda, ou como queira chamar, dizendo: ei, faça a sua parte, levante-se e siga em frente. E vimos que eu não acho que as pessoas sejam fundamentalmente diferentes hoje do que eram há 100 anos, ainda somos pessoas. E eu acho, imagino que você está certo, que quando estamos encurralados, as pesquisas provavelmente estão erradas. Sim, absolutamente. E se eu puder acrescentar algo a isso, porque isso volta à pergunta anterior. Se os exércitos têm cumprido seu primeiro dever nos tempos difíceis, quando estão tão desfavorecidos que não conseguem cumprir esse primeiro dever e acabam se concentrando em outra coisa, se eles têm feito esse primeiro dever e se preparado mentalmente e tentando, treinando como se fossem enormes e tivessem tudo o que pudessem desejar. Então, de repente, quando a maré vira e a necessidade surge, esses exércitos ficam muito mais prontos, muito mais preparados, muito mais capazes de absorver aquele influxo de pessoas dispostas a se apresentar do que aqueles que não cumpriram esse primeiro dever e se concentraram inteiramente no segundo dever. Meu argumento com o exército na época, quando eu fazia parte dele e não fiquei popular por isso, era: certamente vocês percebem que um dia poderemos ter que cumprir nosso dever principal.
De qualquer forma, esse é nosso objetivo. E, portanto, é aí que precisamos pensar sobre simulações de guerra, sobre doutrina, sobre aquisição, sobre planejamento de contingência, sobre todas essas coisas. E a resposta foi: ótimo, meu amigo. Sim, eu entendo, mas o que você precisa entender é que isso é tão avassalador que acaba absorvendo tudo. E eu entendi isso também, mas ainda assim irrita. Numa situação militar como essa, são os políticos que tomam as decisões sobre onde o exército vai focar sua atenção ou são mais os altos comandantes militares? É uma combinação. A resposta simples para a sua pergunta é: são os militares que tomam as decisões por si mesmos? Claro que são. Qualquer funcionário público ou político vai te responder assim, com razão. Mas é claro que nenhuma decisão dos altos oficiais militares é tomada sem um contexto. E se o seu contexto for, digamos, por exemplo, a Irlanda do Norte, que era de uma forma diferente, exatamente o conjunto de circunstâncias que estamos descrevendo, mas em um contexto diferente. Então, a operação na Irlanda do Norte, que o exército britânico não podia se dar ao luxo de perder de forma alguma, que a nação não podia se dar ao luxo de perder de forma alguma. E era muito mais central para o coração da nação do que as operações no Iraque ou no Afeganistão ou em qualquer outro lugar mais distante. E, portanto, era, se preferir, tanto ou mais uma justificativa para uma operação completa do que o Afeganistão jamais foi, ou o Iraque, sim. Mas o exército era suficientemente grande na época, com capacidade suficiente e suficientemente concentrado em sua missão principal. Porque sentia, e a nação sentia, porque estávamos no centro da Guerra Fria. Que a ameaça era real e existencial. Que tinha a capacidade de dizer: ok, vamos seguir com a operação na Irlanda do Norte e garantir que teremos sucesso lá, enquanto mantemos a capacidade de olhar para o leste porque precisamos. É isso que a OTAN exige de nós. É isso que a Guerra Fria exige de nós, etc. Se o contexto for tal que seus recursos sejam de forma que a liderança militar sinta que está diante de uma questão de ou isso ou aquilo, então cabe a eles tomar a decisão. Mas tome essa decisão, na minha opinião, voltando de forma firme ao político e dizendo, e ao funcionário público, dizendo: nós tomamos essa decisão. Mas queremos registrar isso com você, porque você deve assumir a responsabilidade por isso, pois é você quem está fornecendo o contexto no qual tomamos a decisão. Sim, eu fiz uma pergunta porque na minha cabeça eu pensaria que os militares teriam uma perspectiva de mais longo prazo. Eles têm pessoas servindo há décadas enquanto os políticos tendem a ir e vir. E a contra-insurgência, a guerra ao terror, mesmo tendo durado tanto tempo, ainda é de curto prazo comparado ao que você está descrevendo como sendo aquilo para o qual toda a estrutura militar estaria se preparando. E sim, é justamente daí que esse pensamento de curto prazo parecia vir. Só me surpreende que você tenha recebido tanta resistência do próprio exército com a ideia de o exército ser o exército. Então, sim, não quero me engrandecer e sugerir que eu era uma voz solitária. Acho que a resistência não era porque você era a única pessoa com essa opinião. A resistência era: sim, tudo bem, Powell, todos nós entendemos isso. Já entendemos. Muito obrigado pela sua opinião. Você não está ajudando porque todos nós entendemos isso, mas a necessidade fala mais alto. E é isso que precisa ser feito. Então entre no jogo e siga o plano. Ao que minha resposta é: estarei totalmente alinhado com o plano, porque concordo plenamente com sua opinião de que isso é algo em que devemos ter sucesso tática e operacionalmente. Outra pessoa é responsável pelo sucesso estratégico, mas taticamente e operacionalmente estarei com você quando alcançarmos o sucesso. No entanto, gostaria que você arranjasse algum espaço, se não se importar, para pensar nas outras coisas. Você mencionou recursos anteriormente, e eu estou me perguntando o que você acha agora depois de tudo o que aconteceu e da mudança de direção que o exército tomou? O que você acha que é a parte mais fraca do exército agora? Tem a ver com efetivo? Tem a ver com equipamentos de combate? Onde você diria que está essa fraqueza? Eu diria que em todas as áreas. E não é uma resposta muito útil,
mas é a verdade. Um, O velho ditado. Então, colocando de outra forma, se o exército britânico fosse para a guerra hoje, o que você acha que seria a primeira coisa a quebrar? Onde você acha que seria o primeiro ponto de falha? Eu não tenho certeza, porque novamente, e não estou evitando a pergunta. Então o exército tem recursos. Está com muita falta de artilharia, especialmente artilharia de tubo de 155 milímetros, porque praticamente tudo isso foi dado ao exército ucraniano. E essa artilharia está com falta de munição porque a indústria de defesa britânica não foi incentivada a produzir uma quantidade enorme, já que não havia necessidade. E assim por diante, então há um problema de artilharia, há um problema de defesa aérea. Existe um problema na engenharia de combate e outro na infantaria blindada. Há um problema de infantaria leve em toda a linha. Porque se você teve que fazer uma série de escolhas ao longo de um longo período de tempo, anos e anos e anos e anos. E mesmo com a Open Entirety, aqueles responsáveis pela administração do exército tiveram, e estou sendo injusto ao caracterizar a incapacidade deles de pensar sobre isso. Claro, eles estavam focados nessa responsabilidade. Eles diziam: precisamos de defesa aérea e engenheiros de combate. Não podemos depender de outros. E você precisa disso e daquilo. E há novas ideias de 10 anos atrás. Acho que precisamos começar a pensar em drones, etc, etc. Então todo esse pensamento acontece o tempo todo. E qualquer general responsável diria: mas veja, eu não posso levar minha brigada blindada para a guerra. A menos que tenha artilharia, a menos que tenha defesa aérea e a menos que tenha capacidade cibernética. E porque, aliás, ela precisa ser capaz de se conectar com a nossa força aérea e às vezes com a nossa marinha e com as de todos os outros. E enquanto você tiver uma necessidade de escala, vamos chamar de uma divisão, você precisa equipar essa unidade com um pouco de tudo. E o problema é que esse pouco chegou a um ponto agora em que esse pouco não é suficiente para fazer o trabalho, nem mesmo no nível micro, quanto mais no nível macro. Então, o que o exército está dizendo, eu acho, é em 2 níveis. Nós precisamos ser capazes precisamos explicar o que, precisamos ser capazes de lutar. Em um nível, precisamos aproveitar a evolução tecnológica. Em outro nível, precisamos conseguir todas aquelas coisas que sabemos que precisamos em quantidade. Isso porque faltam soldados em número suficiente, sem falar em todo o equipamento. Porque temos alguns deles, mas não temos o suficiente deles de forma geral. Eu realmente não posso responder a sua pergunta, porque há tantos, você sabe, para aquele velho provérbio. Faltam tantos pregos em ferraduras por toda parte que há todos os tipos de pontos de falha. Acredito que sempre haverá dinheiro limitado entrando, nunca o bastante, especialmente com novas tecnologias para explorar, como operações cibernéticas ou drones. E então, por outro lado, a artilharia, você ainda precisa de artilharia, é só olhar para a Ucrânia, a artilharia tem sido um pouco problemática nisso. Como essa decisão é tomada? Como você faria? Entendo que é preciso em todos os lugares, mas não pode estar em todos. Então, devemos dividir igualmente? Ou você acha, por exemplo, que a Ucrânia apostou muito nos drones e agora a Rússia também e agora todo lugar também? Como você faz? Como tomar uma decisão em que você não sai ganhando? Isso, coisas que são necessárias no futuro e coisas que são necessárias agora, mas há um orçamento limitado. Poxa, bem, você está me pedindo para descrever todo o processo de desenvolvimento da força. Eu não preciso conversar com um general. Então, próximo general. Então você precisa sim. Você faz um monte em termos simples, você faz várias análises que olham para toda a sua experiência, começando com espadas e escudos e avançando até onde você está agora. E você explora a natureza clausewitziana, que nunca muda, e o caráter clausewitziano, que muda o tempo todo. E então você lê Sir Michael Howard
e decide que precisa fazer o melhor palpite possível, mas sabe que vai errar no palpite que fez e tudo isso. E você tem uma diretoria de futuros, seja lá o que for isso, no seu quartel-general, que faz jogos de guerra, examina o contexto, examina a tecnologia e analisa tudo o que você tem. Você tem pesquisa e desenvolvimento, chamados de várias formas diferentes, em vários exércitos diferentes. Você analisa os contextos atuais, nas guerras atuais, e faz sua melhor aposta sobre como provavelmente será a próxima situação. Considerando, como diz Michael Howard, que você vai errar. E, portanto, é preciso incorporar a flexibilidade que você puder, toda a flexibilidade possível para se ajustar. E também flexibilidade mental para estar pronto para se adaptar quando descobrir com o que realmente está lidando. E, sabe, você usa a Ucrânia como exemplo. Eu acho que se você for superficial na sua análise sobre a Ucrânia, diria que a próxima guerra vai ser claramente toda sobre drones. Se você for um pouco mais informado na sua análise sobre a Ucrânia, diria que com certeza drones vão estar envolvidos, mas não vai ser só sobre drones, porque a Ucrânia não é só sobre drones, é sobre trincheiras também. Isso tem uma familiaridade horrível para um velho infante. É sobre tanques de batalha. É sobre, como você acabou de dizer, uma enorme massa de artilharia. E, aliás, drones não são novidade. E isso me parece notável de certa forma, de uma maneira terrível. Se você tivesse me perguntado há 10 anos, eu diria que não. Não tão importante quanto alguém como você, por exemplo, mas haveria guerras com baixas em massa ao mesmo tempo em que temos drones. Eu pensaria, quem está lutando, os drones ou os homens? Na verdade, são ambos. A Rússia ainda está enviando dezenas de milhares de pessoas para a morte constantemente, em ondas. E isso me parece tão estranho. Essas coisas parecem tão contraditórias. E você literalmente acabou de dizer que estaria errado se tentasse adivinhar qual é o futuro da guerra. Mesmo assim, quero que tente adivinhar. Você acha que vai ser, e se não forem drones, serão trincheiras? Será artilharia? Vai ser simplesmente tudo? Então eu acho que provavelmente tem um pouco de tudo isso aí. Costumo responder perguntas assim com um clichê. Depende. E eu receio que essa seja a resposta. Depende? E, sabe, se a guerra no Irã continuar ou recomeçar, ou como você quiser descrever, como isso vai ser caracterizado? Bem, você pode supor muitas coisas, não? Você tem falado bastante ultimamente sobre o que seria preciso para tomar a ilha de Karg. E isso não vai ser com drones, embora eles certamente estejam envolvidos. Então, eu não sei. Realmente é difícil dizer. Mas eu acho que temos uma tendência a ficar obcecados com novidades na guerra. Ao dizer nós, refiro-me a analistas como você, pessoas de uniforme e cientistas, ou seja, todos obcecados por novidades. Percebemos que inventamos uma metralhadora e nos concentramos na capacidade da metralhadora e em como isso vai ser útil. E ou mantemos ideias antigas por nossa conta e risco, ou as abandonamos totalmente por nossa conta e risco. E são aqueles que entendem que é uma mistura de tudo isso, do constante e do que muda, que tendem a se sair melhor mais cedo. Eles não necessariamente vencem no final, mas tendem a se sair melhor mais cedo. Você me pediu para prever a próxima guerra e sobre o que acontecerá em 10 anos, então digamos que ocorra uma guerra nesse período, na qual a OTAN está envolvida. Vai envolver porta-aviões, fragatas, submarinos de todos os tipos, destroyers, etc. Com certeza vai. Vai envolver uma marinha híbrida cheia de veículos aéreos, de superfície e subaquáticos não tripulados? Com certeza vai. Vai envolver forças aéreas com meios tripulados e não tripulados? Claro que vai. Vai envolver o espaço e o ciberespaço, etc? Claro que vai. Vai envolver pessoas com pás afiadas e baionetas em terra, tomando as decisões finais? Claro que vai. Vai haver muitos deles? Com certeza absoluta que vai.
Vai envolver carros de combate principais, artilharia e com certeza drones? Com certeza. E cyber, interconectividade, inteligência artificial e com certeza. Mas como vai ser a receita? Sinceramente, não faço a menor ideia. Acho que está dando eco. Sinto que, começamos essa entrevista falando sobre a contra-insurgência, assumindo o trabalho, sendo o trabalho do exército, em vez do seu papel tradicional. Você acha que existe o risco de as pessoas confiarem demais em drones e novas tecnologias e isso acabar prejudicando o básico que um exército precisa fazer? Parece que, do mesmo jeito que eles confiam demais na contra-insurgência, eles também podem confiar demais na tecnologia, e isso pode ser prejudicial. Não foi o Trump ou o governo americano que estavam alocando 50 bilhões de dólares para, possivelmente, o que teorizamos que seria um novo ramo das Forças Armadas dos Estados Unidos relacionado a drones? Isso parece uma aposta pesada nisso. Sim, exatamente. Contra-insurgência, não contra-inteligência. Me desculpe. Desculpe. Sim, não, bem, estou com você nessa. Então sim. Deixe-me usar uma analogia. Se a sua cozinha está praticamente vazia e o que você faz é dizer: toda vez que eu for fazer uma refeição, vou até o supermercado comprar os ingredientes de que preciso, porque não sei do que vou ter vontade. Então, primeiro, a vida vai começar a ficar cara. Mas, no fim, você vai ao supermercado ou mercado local, compra vários ingredientes, usa alguns e outros não, só para preparar algo específico. E então, a menos que você ache que vai continuar comendo exatamente a mesma coisa todo santo dia, o que vai acabar te cansando bastante. Você vai ter que dizer: certo, amanhã ou depois de amanhã, ou na próxima vez que formos comer, vamos precisar ir ao supermercado e comprar algo novo. Esse jeito de fazer as coisas é insustentável. Mas muitas vezes é assim que restrições orçamentárias obrigam os militares a adquirir equipamentos. Na verdade, não importa o que vamos comer hoje, mas sim o que pensamos querer comer em 10 anos. Por isso, vamos comprar o equipamento. Vamos comprar a farinha e os ovos para isso agora. Uma cozinha bem equipada é aquela em que você tem sua farinha, seus ovos, sua manteiga, seu sal, sua pimenta e um monte de ingredientes básicos que sustentam qualquer coisa que você ache que vai cozinhar ou assar. Mas aí, quando você decide que vai fazer um bolo Victoria Spong e um jantar com assado, pode sair e comprar os ingredientes específicos para isso, sem precisar comprar todos aqueles itens básicos também. E em um ambiente bem abastecido e luxuoso, os militares podem estocar sua cozinha com todos os itens básicos que acham que podem precisar e deixá-los na prateleira. E se eles passarem da validade, podem jogá-los fora ou doá-los para alguém mais necessitado do que eles mesmos e comprar coisas novas, e então se concentrar em comprar o que precisam quando precisarem. Se você não tem dinheiro nenhum, então só vai comprar o que pode pagar quando estiver com fome. Isso é problemático. Sim, falamos muito na parte final desta entrevista sobre preocupações com o futuro da guerra, como vai ser, o quão imprevisível é. Além da preparação, existe algo que te preocupa sobre o futuro da guerra, além da tecnologia, da prontidão do exército? Tem algo que te chama a atenção em especial? Bem, acho que isso está no cerne de tudo que temos falado, é que eu suspeito que aqueles de nós que tiveram o azar de ver o que a guerra realmente faz. Isso meio que fica com a gente, quer dizer, fica na mente. Voltando à geração afortunada, na verdade quase tudo que falamos nos últimos 45 minutos, 1 hora mais ou menos, acho que o que mais me preocupa é que vai ser um choque para as pessoas quando a guerra realmente chegar em casa. Literalmente. Acho que todos nós, começando de onde você está, no leste da Europa e indo até a costa oeste dos Estados Unidos, todos nós podemos receber, espero que não aconteça, mas podemos receber um duro choque de realidade sobre quais são as consequências da guerra. Isso me preocupa mais do que saber se militares de diferentes áreas conseguirão lidar com as tarefas dadas. Porque, francamente, todo mundo que veste um uniforme
Todo mundo na OTAN que eu já conheci, de qualquer país, é um homem ou uma mulher que vai fazer o máximo possível para desempenhar sua função. E, se necessário, morrer fazendo isso. Eu não vi ninguém de nenhum país que não esteja preparado para assumir a responsabilidade da melhor forma possível. Retomando nossos comentários, suspeito que, independentemente das pesquisas, a maioria das pessoas assumiria responsabilidade se pressionada em qualquer país. Mas o que mais me preocupa é o impacto disso no sistema. A preparação mental e a preparação física são o que há de mais frágil. E se as guerras se tornarem existenciais, o que realmente importa é se as nações são mental e fisicamente robustas para lidar com isso. A história da nossa nação mostra que sempre fomos assim. Espero que ainda sejamos. Falando em história, você acha que existe algum paralelo histórico para o momento atual? As pessoas comentam sobre os anos 30, mas não sei se é apenas uma comparação preguiçosa. Só queria saber sua opinião sobre isso. É uma comparação útil, mas está ausente. Na verdade, nesse ponto discutido, falta uma característica essencial. Na década de 1930, todos que governavam na Europa tinham experiência de uma grande guerra, seja fisicamente lutando em terra, no mar, ou mais recentemente no ar, ou no governo, ou na indústria produzindo munição, ou o que fosse. Todos na população civil tinham perdido alguém ou conheciam alguém que havia perdido alguém. De perto conheciam alguém próximo que havia perdido alguém. Então, a compreensão da gravidade da guerra e da probabilidade, da possibilidade de uma guerra nos anos 1930 estava viva, presente e forte. Acho que agora existe um paralelo com os anos 1930 nesse sentido. Cada vez mais, as vozes, especialmente daqueles de uniforme em toda a OTAN, incluindo os Estados Unidos, vêm dizendo: olha, a guerra pode acontecer e nós somos sua apólice de seguro. E é disso que vocês precisam desde 1989. Onde aqueles que duvidaram disso disseram: bem, é claro que você diria isso, não é? Porque você é ganancioso, está de uniforme e quer mais navios, quer mais submarinos, quer mais aeronaves, quer mais tanques. Então sim, blá blá blá, é isso que eu esperaria de alguém de uniforme. Existem prioridades maiores. Essas vozes que tiveram influência, eu acho, estão cada vez menos capazes de dizer isso para os militares. À medida que a ameaça de guerra se tornou a ameaça de um envolvimento real em conflito, digamos assim, ficou cada vez mais evidente. E eu acho que existe um paralelo disso nos anos 30. Ok, todos passaram por isso, mas lutamos na guerra para acabar com todas as guerras. Não haverá outra, paz em nosso tempo, esse tipo de coisa. O uso disso como um comparativo é útil. Ao dizer que há muita gente, tanto civis quanto militares, que está pensando neste momento que precisamos estar devidamente preparados. Foi assim nos anos 30, e existe um grupo, eu quase disse político, mas não é um grupo político. É um corpo político, eleitores e eleitos, que estavam naquele grupo dos que pensavam: não acho que realmente precisamos nos preocupar com isso. E independentemente do que as pesquisas de opinião digam, acho que cada vez mais começamos a pensar que talvez isso seja algo sobre o qual realmente precisamos refletir. Não acho que alimentar a ansiedade das pessoas, como aquela adorável senhora diria, seja algo bom. Isso é tudo o que elas têm para se preocupar. Não considero útil alimentar a ansiedade deles em relação a algo com que talvez realmente precisem se preocupar. Mas acho que trazer clareza para ter um debate adequado e informado que diga, então, ok, se é aí que vocês, como nação, desejam gastar seus recursos, tudo bem. Desde que todos entendamos que fizemos essa escolha, que foi aí que apostamos.
Na ausência disso, acho que se torna um pouco mais problemático. Então, não tenho certeza se existem, sabe? A história não se repete, como Mark disse. Ela rima, como disse Mark Twain. Então, encontrar as coisas semelhantes é útil. Encontrar coisas e dizer que é exatamente igual àquilo não é tão útil. Justin, tem muita rima rolando. General, agradeço muito. Já tomei 1 hora do seu tempo. Não esperava que isso fosse durar tanto e foi um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado. Sem problema, Simon. Sempre à disposição. Perfeito. Muito obrigado mesmo.